Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas das ferramentas mais interessantes e até um pouco surpreendentes do direito contratual. São instrumentos que nos permitem, sabe, construir pontes e abrir portas, onde à primeira vista parece que só existe um muro. Essa pergunta é o centro de tudo. A resposta clássica, aquela de manual, seria um sonoro não. Mas e se eu contar que o nosso Código Civil esconde algumas chaves mestras que tornam isso não só possível, mas muitas vezes uma jogada de mestre? É exatamente sobre essas ferramentas que vamos conversar. E aqui está o nosso mapa. A gente começa pelo básico, o tal muro dos contratos, para depois descobrir como usar as pontes e as chaves para atravessar ele. Vamos ver como cada um desses mecanismos se encaixa em desafios do dia a dia. Ok, primeiro. Antes de quebrar a regra, a gente precisa entender a regra. A base de tudo, que a doutrina chama de princípio da relatividade dos contratos. A lógica aqui é bem direta, né? Se você não sentou na mesa para negociar, se a sua vontade não estava ali naquele acordo, o contrato não pode, do nada, criar uma obrigação ou um direito para você. Ele é relativo a quem participou. Esse é o nosso muro conceitual. Mas para entender como a gente derruba ele, vamos conhecer uma empreendedora. Essa é a Ana, uma empreendedora cheia de ideias, mas que, a cada passo, dá de cara com desafios que parecem limitados por esse princípio. A jornada dela vai ser o nosso guia prático para ver como a lei pode ser bem criativa. E aqui vem a primeira ferramenta no cinto de utilidades da Ana. Uma verdadeira ponte sobre o muro da relatividade, a estipulação em favor de terceiro. O primeiro desafio da Ana é bem comum. Ela quer valorizar a equipe e oferecer um seguro de vida. Ótimo, só que o contrato é entre a empresa dela e a seguradora. Como é que ela garante que a família do funcionário, que não assina coisíssima nenhuma, vai de fato receber o benefício se algo acontecer? A resposta está na estrutura dessa estipulação. Aqui a coisa fica bem interessante, porque a lei organiza essa relação em três figuras. Temos a empresa da Ana, que é quem estipula o benefício, por isso a gente chama de estipulante. Simples. Depois, a seguradora, que é quem promete pagar a indenização, então ela é a promitente. E o mais importante, a família do funcionário. Mesmo sem ser parte no contrato, é quem recebe a vantagem, o benefício. Eles são os beneficiários. Tá aí uma exceção claríssima à regra da relatividade. E o legal é que isso não é só teoria, não. Tá lá no Código Civil, nos artigos 436 a 438. E o ponto-chave é que tanto a empresa da Ana, a estipulante, quanto a família, a beneficiária, podem cobrar direto da seguradora. É uma proteção dupla. Primeiro desafio da Ana, resolvido. Vamos para a segunda ferramenta? E se agora o desafio não for dar um benefício, mas sim garantir que alguém, de fora do contrato, faça alguma coisa essencial para o negócio? Agora a Ana está com um projeto novo, um hotel boutique. E para a grande noite de inauguração, ela quer um chefe super famoso. O problema? O chefe não negocia com ninguém, só através do agente. Então a Ana vai assinar um contrato com o agente, mas quem tem que cozinhar no dia é o chefe. Como ela se protege nessa situação? A solução se chama promessa de fato de terceiro. Presta atenção. O agente, que a gente chama de prometente, não está prometendo que ele vai cozinhar. Ele está prometendo para a Ana que vai conseguir que o chefe, o terceiro, cozinhe. O objeto do contrato é a ação de uma pessoa que não está nem na sala. E aí vem a pergunta que vale ouro. A Ana organiza o evento, gasta uma grana em marketing, tá tudo pronto e na véspera o chefe liga e diz: "Ah, não vou mais". E agora? De quem é a culpa? O chefe não assinou nada com a Ana, certo? É aqui que está a genialidade do negócio. O artigo 439 do Código Civil é cristalino. Quem responde é quem prometeu, ou seja, o agente. Se o chefe der para trás, é o agente quem tem que indenizar a Ana por todo o prejuízo. A responsabilidade do agente só termina quando o chefe finalmente aceita e se compromete diretamente. A Ana está segura. Vamos para a nossa terceira e última chave mestra. Essa aqui é para aquelas situações que pedem velocidade, agilidade, quando o jogador final do time ainda não está definido na hora de assinar. A Ana achou uma oportunidade daquelas. O imóvel perfeito para a nova sede. A negociação tem que ser agora, senão ela perde. Só que a empresa que vai de fato comprar o imóvel, uma nova PJ, ainda está no papelório. Sabe como é? Se ela espera, já era. Se compra no nome dela, pessoa física, vai ter custo e dor de cabeça para transferir depois. E aí, o que fazer? A saída é o contrato com pessoa a declarar. Olha como funciona. A Ana assina o contrato de compra e venda agora, mas coloca uma cláusula especial.
Uma cláusula que diz que ela se reserva o direito de indicar quem, no final das contas, será a compradora. Pelo artigo 468, ela tem 5 dias para fazer isso, ou um prazo diferente se eles combinarem. E aqui está o pulo do gato, a parte mais poderosa. É o efeito ex tunc, o famoso efeito retroativo, que está lá no artigo 469. Quando a Ana finalmente indica a empresa dela, já constituída, a lei age como uma máquina do tempo. É como se a empresa tivesse sido a compradora desde o primeiro dia. A Ana, juridicamente, nunca fez parte da compra. Isso evita bitributação, evita um monte de complicação. É elegantíssimo. E aqui, só para não confundir, vale a pena notar a grande diferença. Lá na estipulação em favor de terceiro, a Ana continuava no contrato do seguro, lembra? Aqui não. No contrato com pessoa a declarar, a Ana sai de cena completamente. Ela é substituída. O indicado assume a posição dela desde o começo. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada. A gente acompanhou a Ana, nossa empreendedora, e viu como ela usou as ferramentas certas para cada desafio que apareceu. Ela conseguiu beneficiar as famílias dos funcionários, garantiu a presença do chefe famoso e ainda comprou um imóvel de forma ágil para a empresa nova. O tal muro da relatividade, no fim das contas, não foi um problema. Foi, na verdade, um ponto de partida para achar soluções contratuais muito mais espertas. Então, para a gente fechar e guardar na memória, aqui está o nosso kit de ferramentas. A estipulação em favor de terceiro para beneficiar alguém de fora. A promessa de fato de terceiro para garantir a ação de alguém de fora. E o contrato com pessoa a declarar para substituir uma das partes com efeito retroativo. 3 verdadeiros superpoderes contratuais. E eu termino deixando uma provocação no ar. O direito não é uma caixinha fechada. Entender cada uma dessas ferramentas sozinhas é o primeiro passo, claro, mas o próximo nível, o que realmente faz a diferença, é pensar como a gente pode combinar tudo isso. Fica aí a reflexão. Até a próxima!